Boa noite, vamos dar início a mais um culto aqui na nossa Igreja Batista Fonte. Sejam bem-vindos e vamos louvar ao nosso Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. No momento de oração de hoje, nós vamos estar pedindo a Deus para que nos ajude enquanto igreja nesse momento que estamos vivendo, que é esse momento de pandemia, de crise. Vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a nos mantermos íntegros enquanto igreja. Nós sabemos que esse momento que estamos vivendo, esse momento atípico que nós estamos vivendo, traz várias consequências. Desde o distanciamento social, nós não estamos podendo cultuar juntos, mas que mesmo nessas circunstâncias, que possamos glorificar a Deus através dos nossos cultos, que apesar do distanciamento social, estejamos presentes na vida dos nossos irmãos, que não deixemos de servir uns aos outros, mesmo apesar dessa crise. Então vamos pedir a Deus por isso, vamos pedir a Deus para que, como igreja, nós continuemos íntegros, que nós continuemos a exercer aquilo que Ele espera de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Deus, nesse momento, coloco em Tuas mãos, ó Pai, a vida da igreja, Senhor. Não só da Igreja Fonte, mas de todas as igrejas, ó Pai, que estão enfrentando esse momento de crise, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, assim como o Senhor tem tido, Senhor, e que possamos, ó Deus, apesar das dificuldades, continuar glorificando o Teu nome, ó Pai. Que venhamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós, ó Deus, que apesar do distanciamento social, ó Deus, possamos estar presente na vida dos nossos irmãos, seja através de uma mensagem, seja através de um telefonema, seja orando por eles, ó Deus, que o distanciamento social não venha, ó Deus, nos distanciar enquanto corpo de Cristo, ó Pai. Também quero te pedir, Senhor, para que continuemos, ó Deus, pregando a palavra, ó Deus, firmemente, ó Deus, e fielmente, ó Pai. Que possamos fazer o nosso melhor para o Senhor, ó Deus. Nos dê, ó Pai, alternativas, nos dê, ó Deus, criatividade, nos dê meio, Senhor, de continuar fazendo, ó Deus, esses cultos, ó Deus, fazendo aquilo que o Senhor espera, ó Deus, e da melhor forma, ó Deus. Nos ajuda a permanecermos servos fiéis, ó Pai. É isso, ó Deus, que nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Apesar das circunstâncias, nós temos que crer e confiar que temos um Deus que Ele é bom o tempo todo. Vamos louvar.
faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Boa noite. Continuamos na nossa série A Identidade do Servo de Deus, uma exposição bíblica do Evangelho de Marcos. Na semana passada, o pastor Abdênego Lisboa Júnior, da Igreja Batista Fonte de Belo Horizonte, foi quem ministrou a mensagem baseando-se em Marcos 11, de 1 a 11. E para dar sequência ao nosso estudo, eu quero orar com vocês e rever o versículo 11 de Marcos 11. Oremos. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, aprendendo da Tua Palavra, desfrutando do que ela tem para nos dizer e nos ensinar. Peço ao Senhor que nos dê um coração inclinado a Te ouvir, a Te escutar, humilde o suficiente para nos avaliarmos, prestarmos atenção no que temos feito e clamar ao Senhor por ajuda. Por favor, venha em auxílio a nós, os Teus filhos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E o capítulo 11 de Marcos dá início ao terceiro ato do livro, que é narrado em Jerusalém, onde Jesus morreria em prol de muitos. Mas antes que isso acontecesse, tanto Marcos quanto os outros evangelistas, eles escrevem com detalhes esse tempo em Jerusalém. Na semana passada, por exemplo, vimos que Jesus foi aclamado por muitos ao entrar na cidade. Marcos 11, 9 e 10, nós lemos: Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. E ao entrar em Jerusalém, Jesus, ele foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. E esse olhar atento pelas redondezas do templo é o princípio do que nos é contado por Marcos no trecho que é o foco do nosso estudo de hoje. E diferente de como eu geralmente faço, eu hoje quero ler todo o trecho com vocês antes, porque Marcos monta sua narrativa de uma forma aqui que deveria chamar a atenção do leitor para algo que vai bem além do superficial. Eu não vou colocar todo o trecho dos slides, todo o trecho bíblico que nós estudaremos agora nos slides. Então, se você tem uma Bíblia em suas mãos, esse é o momento de você abri-la, lá em Marcos 11, nós leremos a partir do capítulo 12, eu lerei com vocês a partir do versículo 12, capítulo 11, versículo 12. E eu vou até o versículo 26. Se você não tem uma Bíblia em suas mãos, aqui na nossa plataforma tem uma aba escrito Bíblia.
clica nela e escolhe esse texto do nosso slide em Marcos capítulo 11. Eu vou usar a nova versão transformadora. Então, a partir do versículo 12, diz o seguinte: Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: Nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Uma pausa aqui. Marcos aqui agora ele parece mudar repentinamente de assunto, olha só. Quando voltaram a Jerusalém, versículo 15, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Mas vocês os transformaram no esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. E agora, a figueira volta a ter destaque. Versículo 20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar. Isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dívida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Vocês percebem que há 3 partes aqui nesse nosso trecho? 3 partes, veja só. Na primeira parte, dos versículos 12 a 14, Marcos relata Jesus ter amaldiçoado uma figueira. Aliás, esse é o único milagre de destruição no Novo Testamento. Depois, nos versículos 15 e 19, Marcos narra o que aconteceu no templo e o início da caça à vida de Jesus. E do versículo 20 ao 26, a figueira amaldiçoada ela é vista e Jesus ensina logo após Pedro ter falado sobre ela. E o que essa divisão representa? O primeiro comentário escrito na história no Evangelho de Marcos foi escrito por Vítor da Antioquia. Ele foi contemporâneo de João Crisóstomo, um nome mais famoso entre os pais da igreja. Isso no século V, no V. E ele escreveu que esse formato, como está no Evangelho de Marcos, esse formato literário, sugere que a maldição feita para a figueira, ela simboliza a queda de Jerusalém. E ele estava correto. Marcos, ele estruturou esse trecho assim porque queria que seus leitores percebessem a improdutividade da figueira e a improdutividade do templo. Mais ainda, que o destino da figueira amaldiçoada era o destino do templo. Interessantemente, eu creio ser possível que Marcos tenha tentado fazer até uma ligação do capítulo 11, versículo 13, com o capítulo 1, versículo 15. Lá em Marcos 11, 13, nós lemos: Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. A palavra tempo aqui é a palavra grega kairos, que tem a ideia de oportunidade, de tempo oportuno. E Marcos poderia ter usado uma palavra diferente aqui, a palavra estação, querendo dizer
não era a estação de dar frutos, mas ele não usou essa palavra, ele usou kairos. E quando a gente olha para Marcos 1, versículo 15, nós lemos: enfim, chegou o tempo prometido, proclamava, e quem proclamava era João Batista. Tempo aqui é a mesma palavra grega, então, que aparece no capítulo 11, versículo 13, colocando as duas ideias de lado a lado. Eu diria que existe uma sugestão por parte de Marcos aqui. O lugar da salvação agora muda do templo para Jesus, sua morte e ressurreição. A fé nele se tornaria o caminho para Deus, não mais o sacrifício de animais no templo. Antes de Jesus, o povo de Israel precisava oferecer sacrifícios a Deus. Era dessa forma que ele redimia, pagava pelos nossos pecados, conforme estipulado por Deus. Foi o próprio Deus quem orientou a fazer assim. E os sacrifícios eram dos mais diversos e até levavam em consideração a situação econômica do adorador. Os sacrifícios faziam parte da vida religiosa de Israel e eles aconteciam no templo. Mas o templo de Israel não é como o prédio de uma igreja de nossos dias. Por séculos antes do primeiro templo ser construído, a adoração do povo de Israel a Deus, Yahweh, acontecia no tabernáculo, que era, vamos dizer, um modelo portátil do templo. E os detalhes da sua construção ocupavam vários capítulos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. O tabernáculo serviu ao povo durante o tempo no deserto, depois que saíram do Egito, lá em Canaã, na Terra Prometida, e isso se estendeu até o tempo de Salomão, que foi o 3º rei de Israel. Depois foi Davi quem comprou a terra onde o templo seria construído, mas, como eu disse, foi seu filho Salomão que o ergueu. E era no templo que toda atividade religiosa acontecia, inclusive os sacrifícios dos animais que serviam para expiar, para pagar pelos pecados dos indivíduos e do povo de Israel. Mas depois de muito tempo do povo em apostasia e rebelião, Deus ele retira sua presença do templo e ele é destruído em 586 a.C. pelos babilônios, debaixo da liderança do rei Nabucodonosor. E foi ele que levou o povo de Judá, que ali então era o reino do sul, cativo por 70 anos. Quando os israelitas foram libertos, eles construíram o segundo templo, não mais aquele primeiro, um segundo templo debaixo da liderança de Zorobabel. E até por isso que o segundo templo também é conhecido como o Templo de Zorobabel. Esse novo templo, muito menos glamouroso que o primeiro, menor também, ele foi motivo de muito choro entre aqueles que eram mais velhos e se lembravam da glória, da majestade, de quão maravilhoso era o antigo templo. Esse segundo templo não demorou muito para ser profanado por Seleucido Antíoco IV, o Epífanes. E isso foi previsto na profecia de Daniel. Mas daí começou uma restauração, mais ou menos em 20 a.C., por Herodes, o Grande. E essa reforma ela tomou anos, a ponto do templo somente ter ficado pronto 64 depois de Cristo, 6 anos antes dos romanos destruírem de uma vez por todas o templo no ano de 70. Ele nunca mais foi reerguido. Ainda assim, a Bíblia nos ensina, aqui talvez por curiosidade, mas ela nos ensina que ainda mais 2 templos surgirão. Um será construído durante o momento histórico chamado de tribulação. E ele será profanado pelo anticristo, e outro templo será construído durante o milênio. Mas a Bíblia nos ensina que no estado final não haverá necessidade de templo. João escreve em Apocalipse 21, 22, que não viu templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Mas o templo que a nossa passagem tem em vista é esse representado no nosso slide, o segundo templo, o templo de Zorobabel. E foi ao redor desse que Jesus observou atentamente, caminhou e avaliou como ele estava.
como nós lemos em Marcos 11:11. E foi no dia seguinte dessa ronda no templo que Jesus teve fome. Viu uma figueira com folhas, mas não encontrou fruto algum, mesmo porque não era tempo de figos. Com isso, Jesus é visto pelos seus discípulos amaldiçoando a figueira. Ninguém mais coma do seu fruto. E talvez você não saiba, mas esse homem, Bertrand Russell, ele cita esse episódio exatamente para justificar o seu repúdio pelo cristianismo. Para ele, a fúria vingativa de Jesus numa planta inocente não podia partir de um homem justo, muito menos de alguém que fosse chamado de o Filho de Deus. Será que a filosofia de vida pacifista de Russell lhe atrapalhou na compreensão do texto? Porque um dos matemáticos mais influentes do século XX não conseguiu perceber o ensinamento que o texto traz? Eu não sei essa resposta, mas eu sei que uma árvore cheia de folhas, ela dá a impressão de uma árvore sadia e até, portanto, com a possibilidade de lindos e gostosos frutos. Eu também sei que um lindo edifício religioso, como um templo erguido por uma denominação dita cristã, ela pode dar a impressão de ser algo dedicado ao único e verdadeiro Deus. Mas nem toda árvore frondosa tem fruto. Uma pessoa que zela pela paz pode dar a impressão de uma pessoa piedosa, porque bem-aventurados são os pacificadores. Mas paz sem a compreensão divina é uma paz, como canta Gilberto Gil na música A Paz. O quê? Que contradição. Tudo bem, não vou cantar. E Gil, ele fala que na busca pela paz, uma bomba cai sobre o Japão. Talvez vocês, mulheres, conheçam alguém que gostou muito de uma bolsa, para não falar você, mulher. Mas essa bolsa ela era maravilhosa, cara, mas mesmo assim a tal pessoa comprou ela. Mas rapidamente, depois disso, a cor desbotou, o couro rasgou, o botão não funcionou. De longe, cheia de folhas, mas não tinha frutos. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de coxinha. Eu olho através do vidro, do aquecedor ali, parece que foi frita há pouco tempo, tem uma tonalidade nem muito escura, como se tivesse a massa queimada, nem muito branca, como se a massa estivesse crua. Você compra ela, morde e percebe que é uma massa bem ruim, mal temperada e quase não tem recheio. De longe, cheio de folhas, mas de perto, nota-se que não há fruto algum. Aquela figueira, ela foi um instrumento didático de Jesus. Para falar de Bertrand Russell? Não. Para falar de bolsas de shopping? Também não. Para falar de coxinhas? Bonitas por fora, mas ruins por dentro? Também não. Ainda que seja verdade, aquilo que nossos olhos veem não é suficiente para enxergarmos tudo sobre alguém ou alguma coisa, Jesus estava se utilizando daquela figueira como expressão do julgamento que Deus conferiria ao povo judeu, que apesar de religioso, não vivia de acordo com a palavra de Deus. Mais especificamente, a maldição à figueira que não tinha fruto representava o juízo de Deus contra um templo que não produzia fruto. Afinal de contas, foi o próprio Jesus que disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós estudamos isso, Marcos 7, versículos 6 e 7. Com uma descrição dessas, encontrar o templo cheio de mercadores e cambistas não deveria surpreender ninguém. Dá uma olhada.
tirai daqui estes! Não façais da casa de meu pai casa de venda! No Evangelho de Marcos, é dito que Jesus os ensinava dizendo: as Escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Aquele templo já não era apropriadamente usado para adorar a Deus, para comungar com outros da mesma fé e comungar com Deus. Não era um lugar que devidamente ensinava as Escrituras sagradas e apresentava a majestade de Deus. Ainda pior, aquele não era um local de oração para todas as nações. Isso me remete a Abraão, ou Abrão ainda, quando foi chamado por Deus, que disse para ele: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Salomão orou a Deus em função do templo, ele disse: no futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo, Israel, ouvirão falar de ti. Virão de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim, todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí, teu nome é honrado. Ou seja, ao invés de um lugar para todos os povos conhecerem a Deus, orarem a Deus e honrarem a Deus, o templo havia se transformado num covil de ladrões. Covil de ladrões é uma expressão que Jesus pega emprestado de Jeremias 7,11. E ali o contexto é um convite do profeta para que os israelitas se arrependessem dos seus pensamentos e das suas ações. Quais pensamentos? Quais ações? Veja, acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses e depois vir aqui, se apresentar diante de mim em meu templo e dizer: estamos seguros? Para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis. Vocês mesmos não reconhecem que este templo, que leva meu nome, se transformou em esconderijo de ladrões, covil de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Ter chamado o templo de um covil, um esconderijo de ladrões, seguramente trouxe a lembrança desses líderes religiosos o contexto de Jeremias 7. Com isso, os principais sacerdotes e mestres da lei começaram a planejar uma forma de matar Jesus. Tinham que fazer isso de uma forma sagaz, sorrateira, bem calculada, porque o povo admirava Jesus. E por que queriam matá-lo? Porque Jesus era um perigo para o sistema religioso judeu, que em última análise esperava por um Messias que fosse libertá-los da opressão romana. Mas eles não entenderam que a liberdade que Jesus ensinava e oferecia era muito mais profunda. Em Jesus nós somos salvos da ira de Deus. Nem todo o exército romano junto teria a condição e seria poderoso o suficiente para ser comparado com a ira de Deus. A mão de Deus pesa muito mais do que qualquer espada ou lança romana. Sem a compreensão de quem é Jesus e do papel dele, nós ficamos à mercê daquilo que nós achamos estar correto. Por isso, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E agora, antes da gente continuar, eu queria aproveitar esse rápido momento para nos lembrar o que já vimos até aqui.
eu diria que, de forma breve, primeiro, Jesus chega em Jerusalém ovacionado pelo povo. Ele também entra na cidade, vai para o templo e observa tudo à sua volta. No dia seguinte, Jesus tem fome. Ele avista uma figueira frondosa, cheia de folhas, mas ao se aproximar dela, vê que não havia frutos. E o texto diz que não havia fruto porque não era tempo de figo. Uma expressão que nos remete às palavras de João Batista no capítulo 1 de Marcos. O tempo é chegado. E eu disse que isso parecia uma sugestão de substituição. Aquilo que não dava fruto estava prestes a ser substituído pelo que daria fruto. Nós vimos que a figueira dá a impressão de que nela havia algum fruto, assim como o templo dá a impressão de ser um lugar dedicado ao serviço de Deus. Porém, o templo beneficia somente os mercadores e cambistas, não beneficiava Deus, não beneficiava em nada. Por fim, vimos que os líderes religiosos, líderes judaicos, eles começaram a planejar a morte de Jesus, que por sua vez era admirado pelo povo em razão do seu ensino. Com isso em mente, Marcos, ele narra que na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: "Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou." E o que Jesus diz à afirmação de Pedro? No próximo versículo, 22, ele diz: "Tenham fé em Deus." Mas dá uma olhada para os versículos 20 e 21. O que ter fé em Deus tem a ver com a figueira seca desde a raiz? Eu disse a vocês que a figueira ela simboliza o templo. E eu não disse isso porque Deus me deu uma revelação especial, mas porque a estrutura literária do texto de Marcos ela aponta para isso. E ter fé em Deus é o ponto de partida para que os discípulos não repetissem o mesmo erro que Israel cometeu no papel do templo. O templo ele ocupava o centro na vida econômica, na vida política e na vida religiosa de Israel. Na economia, o templo era como que o banco central. Na política, ele era a base de poder para essa hierarquia sacerdotal que existia. No religioso, o templo era o meio necessário para manter comunhão com Deus, porque era ali que aconteciam os sacrifícios que apaziguavam a ira de Deus contra o pecado e o pecador. Mas o templo ele tinha seus dias contados e ele, desde a sua base, estava seco. O templo já não mais servia ou nem serviria como um dia serviu o povo de Deus, como orientado pelo Senhor. Por isso, tenham fé em Deus. Não sejam como aqueles que dizem conhecer o verdadeiro Deus, mas tudo o que fazem é adornar, deixar mais bonito, enfeitar as práticas religiosas, que tampouco foram orientações de Deus, mas invenções dos homens. Não sejam como aqueles que usam de um lugar supostamente sagrado para angariar dinheiro, para angariar status, poder. O templo ele seria destruído porque ele não mais servia e nem serviria para o propósito de Deus. Ele que era esse lugar de oração para todos os povos. Os próximos versículos, como já lemos no começo do nosso tempo aqui, eles estão enfatizando a oração. Exatamente porque esse é o ponto principal que Marcos quer destacar no que tange a falha no uso do templo. Ele não era a casa de oração para todas as nações. Não era este lugar que deveria ser. E por isso ela seria destruída. E sem o templo como local para a oração de todas as nações, Jesus continua. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. A oração já não seria algo confinado somente ao templo. A
muito em breve, destruição do templo, não deveria deixar aqueles discípulos, todos eles judeus, desesperados. A destruição do templo não eliminaria a presença e as atividades de Deus no mundo. Uma nova casa de oração seria formada. Seria formada com base na autoridade de Jesus em dizer aos discípulos que quando orassem com fé no poder ilimitado de Deus, eles estariam desempenhando essa comunidade de oração. Em outras palavras, aqui nós temos uma dica que a igreja faria o papel que o templo não mais fazia e nem faria. Entendam bem, irmãos e irmãs, orar não é uma opção para a igreja. Orar é uma santa obrigação que nós temos, individual e coletivamente. Por isso incentivamos que você, participante na Igreja Fonte de Paulo Afonso, faça parte de uma coinonia. Esse é o nome que nós usamos para os grupos nos lares, onde oramos uns pelos outros com mais afinidade, com mais intimidade. Atualmente esses grupos nos lares eles funcionam de forma digital, mas isso não faz deles menos real. Entendam também que nesse texto que está escrito qualquer coisa que pedirem em oração lhe será concedido, não pode ser desvinculado do caráter do Deus que somos encorajados a ter fé. Nossos desejos devem ser consistentes com os desejos de Deus. Saindo um pouquinho do Evangelho de Marcos, Tiago, por exemplo, quando escreve a sua carta, ele diz no capítulo 4 que pedimos a Deus, mas não recebemos, porque pedimos por motivos errados, motivos egoístas. Além disso, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Imagine uma oração. Senhor, elimine fulano e ciclano da face da terra. Eles pecaram contra mim e merecem o inferno. Vocês acham que esse é o tipo de oração que, mesmo sendo pedido com fé, como que já aconteceu, como nos ensina os versículos, será atendido pelo Senhor? A maioria de nós, acredito, sabe que é imperativo que peçamos perdão às pessoas que ofendemos. Agora, conceder perdão é tão mandatório quanto pedir perdão. E Marcos parece ter entendido que conceder perdão é pré-requisito para ter orações respondidas. Se alguém lhe ofendeu, você deve perdoar. Isso vale para você que emprestou dinheiro e nunca recebeu ele de volta. Isso vale para você caso tenha sido demitido injustamente do seu trabalho. E eu ofereço esses exemplos com muito temor. Eu não quero ser simplista aqui. Perdoar não significa aceitar tudo de qualquer jeito. Seu cônjuge lhe traiu, perdoe. Mas reconstrua seu relacionamento com seriedade e firmeza nos princípios de Deus. Se a reconciliação não for possível, ainda assim, perdoe as ofensas dele ou dela e saia desse relacionamento na certeza que fez o possível para que não terminasse assim. Ao crente no Senhor Jesus, não perdoar é pecado. Jesus observou atentamente como o sistema religioso da época dele funcionava e ele tomou uma atitude. Inclusive, uma atitude que despertou os líderes religiosos a planejarem o seu assassinato. Você tem avaliado o cristianismo de nossos dias? Como ele se parece? Você já observou, já viu como alguns líderes se parecem mais como comerciantes do que pastores? Você já observou que algumas comunidades cristãs se parecem mais como clubes do que como igrejas? Como você tem encarado isso? No dia 6 de setembro de 1520, Martinho Lutero ele escreveu uma carta aberta ao Papa Léo
X. E diz o seguinte: a Igreja Romana, uma vez a mais santa de todas, tornou-se o covil de ladrões mais licencioso, o mais sem vergonha de todos os bordéis, o reino do pecado, da morte e do inferno. Está tão ruim que até o próprio anticristo não conseguiria acrescentar em nada a sua maldade, caso viesse. Esse é Martinho Lutero. Palavras brandas. Eu lhe pergunto, o que você tem feito contra a corrupção religiosa dos nossos dias? Você tem orado por isso? O que você tem feito contra um sistema vigente corrupto, não só na política, no meio religioso? Aliás, oração, eu perguntei se você tem orado por isso. Oração é uma das características da sua vida cristã. De que forma você pode incentivar a comunidade que você faz parte a orar mais? A oração ela deve ser marca na vida de todo cristão. Ela deve ser feita com fé e com senso crítico de se perguntar: eu estou em dívida com alguém? Se sim, então eu preciso pedir perdão. Alguém pecou contra mim? Então eu devo, à semelhança de Jesus, perdoar e amar até mesmo os meus inimigos. Nós estamos num momento da história bastante singular. Quem, há 5 meses, pensava que estaríamos vivendo uma pandemia como essa? Muita coisa tem mudado e muita coisa nunca mais será como antes. Vamos usar essa crise para observarmos atentamente as Escrituras, buscando por sabedoria, para que a igreja saia dela ainda mais forte, enfatizando a sua fundação, alertando os falsos ensinos e comungando com base na verdade bíblica. Que tal? Vamos orar por isso? Senhor, te agradecemos porque no Brasil temos uma grande liberdade de podermos abrir a Tua palavra, de aprender dela, de aprender juntos dela. E pedimos ao Senhor que, ao observá-la, ao estudá-la, ao meditar nela, nós possamos observar bem o que tem acontecido ao nosso redor. E através das lentes do Senhor, nós possamos ter o senso crítico de pedir para que aquilo que precisa ser mudado, seja mudado pelo Senhor. E aquilo que nós precisamos trabalhar como instrumentos do Senhor, seja trabalhado. Queremos orar, sim, Senhor, para que a Tua igreja seja tão saudável quanto ela consegue ser. Infelizmente, imperfeita ainda, mas debaixo da orientação e do norte que o Senhor dá, queremos ser, cada um de nós, mais como Jesus, o nosso Salvador. Senhor, nos ajude a termos uma comunidade que cresce à semelhança daquilo que tem ensinado, do que ensinou, com base no poder do Espírito, a todas as nações. Que nós não negligenciemos isso, Pai, orar ao Senhor, conversar com o Senhor, tanto individualmente quanto coletivamente. Que este tempo singular na nossa história, já difícil para alguns, tanto pelo distanciamento social, pelos desafios econômicos, que o Senhor nos ajude a passar por isso, sabendo que é uma fase. Pedimos para que o Senhor continue orientando os cientistas que buscam uma solução, uma vacina, um remédio eficiente e eficaz. Pai, nós oramos, agradecidos porque sabemos como passar por essa situação, louvando o Teu nome, agradecendo o que o Senhor tem feito por nós e nos avaliando, pedindo perdão nos pontos em que erramos. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto online. Espero que todos tenham uma boa semana e vamos finalizar com mais um louvor ao nosso Deus. Be
Chegamos ao final do nosso culto, queremos lhe desejar uma boa semana, obrigado por estarem conosco e que Deus abençoe a todos e até a próxima.